Start de novo. Gravando, contando. Vamos lá. 9 dias para as eleições. O impossível governo Haddad, um possível governo Bolsonaro e os ataques do dia. Vamos trabalhar. Por que que o governo Haddad é um governo impossível? Até que alguém me prove o contrário. Primeiro, o Haddad vai ter que tomar alguma decisão em relação ao Lula. Ou ele solta o Lula por indulto, ou ele solta o Lula por aquela senha que o Barroso falou que tem no STF para soltar bandido, ou ele deixa o Lula preso. As duas primeiras vão causar uma grande confusão. Se ele soltar só o Lula, já é o suficiente para o resto da sociedade que estava trabalhando pelo combate à corrupção, pela institucionalização dos mecanismos, dos instrumentos contra a corrupção, questionar, mas por quê? Porque como? Né? Tudo que a gente provou não valeu de nada? E tem todos os outros que estão presos, que ele também teria que tomar alguma decisão, e todos os outros que deveriam ser presos, que ainda estão soltos, né, que devem ser presos ainda. Então, como que vai organizar tudo isso? Então, isso vai criar um tumulto, e o governo dele vai acabar girando só em torno disso. Ele não vai governar, ele vai só governar essa questão, né, de qual bandido solta, qual não solta. E se ele não soltar o Lula? Se ele não soltar o Lula, como que a esquerda vai engolir isso? Como é que ela vai entender? Então quer dizer que ele era ladrão mesmo, que ele era culpado mesmo. Então eu te elegi por uma recomendação de um bandido. Né? Como é que vai ficar para gerenciar esse apoio, essa base, sabe? Vai ser todo mundo, mesmo que os antipetistas, né, não queiram confrontar, mas está dado, o cara está reconhecendo, são criminosos confessos, né, se ele não soltar o Lula. E outra coisa, se ele não soltar o Lula, quem é que vai governar o Brasil? Porque todo mundo sabe que quem vai governar é o Lula. E aí, se ele não for preso, ele ainda governaria. E se ele não governar, o que o Haddad ia conseguir fazer para tirar o Brasil do buraco? O Brasil já está no buraco. Precisam ser tomadas atitudes muito sérias. Todas as reformas que o Temer não conseguiu fazer, como que o Haddad iria fazer? Então, independente de qual que seria o tempo para isso estourar, 6 meses, 3 meses, 2 meses, seria o suficiente para o mercado, observando esse cenário, para saber o que ia se desenrolar dessas hipóteses que eu coloquei aqui, para ele segurar o dinheiro, né, porque o mercado é ele que investe, ele que faz girar. Para ele segurar o dinheiro, automaticamente a credibilidade cai, o dólar sobe, né, os combustíveis já estão ali, já passou do limite, vão subir também, e aí o caos está instalado. O caos está instalado. Daí para ter greve de caminhoneiros de novo, não custa nada. Então, não consigo ver o que o Haddad poderia fazer em relação a essa crise político-criminal, né, em relação ao Lula e todos os outros bandidos, e em relação à crise, à reforma. O que ele vai fazer? A gente não tem caixa, está deficitário, tem a Previdência, tem uma série de problemas que alguém tem que fazer alguma coisa, e ele realmente é a última pessoa que poderia fazer alguma coisa. Então, até que apresentem alguma outra coisa, é um governo impossível. Não há possibilidade nenhuma de sobreviver isso. É a Venezuela em questão de 6 meses. Qualquer analista que não seja do mainstream, que não seja da Globo News, é obrigado a chegar muito perto dessa conclusão. Talvez ele diferencie ali do prazo. Um possível governo Bolsonaro. Um possível governo Bolsonaro. É dito, né, quando é questionado isso, aparece a opinião que é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Sim e não. Sim, porque a gente nunca viu uma proposta de governo dentro de uma campanha política como essa. Né? É uma proposta que não tem os acordos e não tem as negociações. Né? Não está aberto para isso. Não está aberto para isso. Eles estão propondo, olha, a gente vai ter um viés liberal, a gente tem um liberal de carteirinha, extremamente competente, né? Até o momento inquestionável a competência, o entendimento dele da área. E a questão de valorização, né, de princípios, né, consideração dos valores dos brasileiros. E é só isso. E é só isso que eles colocaram. Não tem realmente um plano de governo já conclusivo, que vai resolver os problemas, que vai fazer as coisas.
Mesmo porque não só essa campanha, como qualquer outra campanha, ou qualquer outra candidatura em qualquer outra campanha, não tem ligação à proposta com o governo, né? Nunca teve, até muito por má intenção, mas muito também porque depende muito. Você tem que colocar linhas gerais, o que você vai fazer, qual que é a linha, e com realidade, com sinceridade. E é isso, o mais perto disso que está acontecendo é com o Bolsonaro, porque os outros vêm com propostas, vem o SP Ciro, né, vem essas coisas que se descolam, precisa combinar com os russos, né, usando uma referência antiga, como se tudo dependesse do plano. Não, tudo não depende do plano, você tem que combinar com as outras partes. Então tem muita negociação para fazer, mas o mais importante, que a gente nunca viu, foi justamente um apego aos princípios. Então essa campanha tem princípio, tem valores. E por isso que é diferente, as pessoas acham que é um tiro no escuro. Mas já tem luz ali, já tem luz que dá para a gente adiantar. Então, o primeiro é o Paulo Guedes, né, o pilar econômico da proposta de governo que foi assumida até o momento, né, está sendo proposta ali. Então, é um cara que é liberal de carteirinha, desde 89, elaborou um plano de governo em 89 para a Fife Domingues, a Fife Domingos, eu nunca lembro, mas desde aquela época ele já tinha um plano de governo baseado nas ideias deles, e de lá para cá ele só fez melhorar, né? Estudou mais, conheceu mais gente, aplicou isso na prática do lado da iniciativa privada, com muito sucesso, também incontestável, e está disposto, né? Está se dispondo ali a colaborar com essa competência para o governo. Um outro lado muito importante é a competência política, né? A posição do chefe da Casa Civil, né? Um cara que vai fazer articulação política com todos os interessados, categorias, estados, regiões, investidores, consumidores. E então precisa realmente de um político com alguma capacidade nesse sentido, e o nome que já existe é do Onyx Lorenzoni, que é já um político experimentado, que tem uma carreira, que a retrospectiva dele é altamente positiva, né? Apesar de ser um político de carreira, ter passado em vários partidos, mas ele tem um princípio conservador, mesmo antes de existir essa bandeira e mesmo antes de existir um partido, que até hoje não temos um partido conservador, mas ele carrega isso na atuação política dele, né? E ele está envolvido, né, na campanha, e já é o nome certo. Então esses dois nomes são o que dão luz a um possível governo. E mesmo que não sejam esses os nomes, quaisquer outros nomes vão ser consequência desses primeiros, né? Os nomes que estão faltando ou que eventualmente possam ser remanejados vão ser nessa mesma linha, esses que vão chamar os próximos, né? Então as linhas iniciais já estão dadas e são muito positivas. A gente desconhece, a gente nunca viu um governo assim, por isso esse... não vou dizer nem temor, né? Mas essa curiosidade até, né? essa especulação de que seria um tiro no escuro. E um outro aspecto é que ele é um militar, então vai dar um golpe e vai acabar com a democracia. Isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça, ninguém chegaria a esse ponto, fez o que fez, né, o que está se passando para contestar a democracia. E outra, não há nenhuma sinalização, toda a sinalização é o contrário. Se o Congresso deve ser fechado, ele já deveria ter sido fechado. Na verdade, ele já não funciona mais, né? Ele já não funciona. Na verdade, o Congresso já está fechado. O que o Bolsonaro propõe fazer é justamente reabrir. É justamente reabrir o Congresso, porque ele, como governo, vai se posicionar e vai falar: essa é a minha posição, esses são os meus princípios, esse é o objetivo. Quem está disposto a vir colaborar, se junte, e quem não está, quem tem propostas diferentes, venha e apresente, e tente ver como é que a gente vai se convencer, né? Qual é a força que você tem, quem está envolvido, e forças legítimas, forças populares, forças da sociedade, e não forças políticas ou do crime. Então é isso que eu consigo ver. Eu não consigo ver o Congresso fechando, eu consigo ver um Congresso que possa se reabrir novamente, né? Finalmente. E terceiro, os ataques do dia. Está sendo uma decepção, tá? Eu consegui destacar aqui dois. Um veio de ontem, que foi a republicação do Bolsonarinho, né, do Eduardo, né, de um mico que um esquerdista estava pagando.
né? É chato ficar zoando o mico dos outros? Politicamente isso não é muito bacana? Não é. Pois é, mas essa é a nova política. Essa é a nova política. O pessoal tá apostando nisso, apostando na sinceridade, na franqueza e na comunicação direta com as pessoas reais, com as pessoas normais, sem essa máscara do politicamente correto. Então, um esquerdista perturbado fez uma simulação de tortura, né, e fez um post ali para fazer alguma ligação, né, com a campanha e uma tortura. E aí o Eduardo viu isso, viu que era ridículo, viu que estava ligado a ele, né, não podia ignorar, ele tinha que realmente fazer alguma coisa, ele poderia criticar, poderia contestar, mas ele fez o que é o melhor custo-benefício, ele só apontou um dedo, olha que ridículo isso. E aí a réplica da mídia foi, olha, ele está divulgando tortura. Não, a tortura já estava sendo divulgada. É até difícil a gente fazer essa contestação tão elementar, né? Tão elementar. A tortura já estava, né? A simulação de tortura já estava sendo divulgada. Ele apontou, olha que ridículo, para com isso. E a mídia falou, olha, ele está divulgando tortura. Está ficando patético. Esperamos mais, ainda temos 9 dias aí para os ataques melhorarem um pouquinho. E um outro que teve foi quase um fogo amigo, o Mourão me abre a boca para falar que o 13º é bobagem. O que é verdade. O que infelizmente ele está certo. Porque o 13º é uma pizza que ao invés de ser cortada em 12 pedaços, é cortada em 13 pedaços. É exatamente a mesma pizza que você está pagando. Não há diferença alguma. Na verdade, é uma parte do seu salário que está sendo emprestada para o seu empregador, e no final do mês, e no final do ano, ele te devolve, mas você não cobra juros. Isso não é um direito, gente. Preste atenção que isso não é bem um direito. Mas tudo bem, as pessoas estão acostumadas com isso e como o Bolsonaro, em tempo e com toda a propriedade, porque ele é um político e o Mourão não, corrigiu com os argumentos corretos, né, correspondentes. O 13º é uma cláusula constitucional, não é uma declaração, não é alguém que é contra que vai revogar isso daí. Isso aí vai continuar existindo e isso acaba não sendo o maior problema. Isso pode ser contornado, isso causa alguns problemas, principalmente para as pequenas empresas, porque elas ficam com essa parte do dinheiro que o trabalhador não recebe, né, para receber lá no final como 13º. E aí é claro que ele não vai investir assim, guardar e não investir em outro lugar, vai investir no próprio negócio. E se esse negócio oscilar e não der um resultado esperado, no final da hora de pagar esse 13º, ele vai ter que entrar em dívida. Então isso é um problema para os negócios menores que estão mais sujeitos a isso. E isso precisa ser contornado, tal, mas disso a implicar que vai ser revogado não é fake news, é mentira. Fake news é uma palavra que inventaram para reinventar a mentira. Já existia uma palavra para definir isso, é mentira, e a gente vai ver bastante disso nesses próximos 9 dias. Gente, esse é o resumo do negócio aqui. Amanhã tem mais.